Me chamaram de inútil por ser dona de casa, então mostrei quem realmente pagava todas as contas da família, que era eu. E decidi fazer o que eles jamais esperavam. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Helena, e por 15 anos, o eco da palavra inútil ressoou nos cômodos da casa que eu, ironicamente, mantinha de pé. Não com vassoura e panela, apenas. Mas com o suor invisível do meu trabalho, um segredo que eu guardava como um tesouro amaldiçoado enquanto meu marido, Ricardo, e sua família desfilavam suas opiniões sobre minha suposta falta de contribuição. Mal sabiam eles que a dona de casa acomodada era o pilar financeiro que sustentava o castelo de cartas deles. E o dia em que esse castelo começou a ruir não foi por uma ventania, mas por uma decisão fria e calculada, nascida da mais profunda exaustão. Tudo começou, ou melhor, se consolidou, no dia em que nosso filho mais velho, Lucas, precisou de um aparelho ortodôntico caro. Ricardo suspirou teatralmente na mesa de jantar, passando a mão pelos cabelos já rarefeitos. Helena, mas essa conta para eu segurar. Ser o único provedor nesta casa não é fácil, sabe? Às vezes, sinto o peso do mundo nas minhas costas. Minha sogra, Sônia, que convenientemente estava de visita, uma visita que já durava 3 semanas, acrescentou com sua doçura venenosa: meu filho é um guerreiro. Trabalha tanto, coitado. Ainda bem que tem saúde. Porque se depender de algumas pessoas por aí para trazer o pão para dentro de casa, ela me olhou de esguelha, um sorrisinho presunçoso nos lábios finos. Cláudia, minha cunhada, irmã de Ricardo, que também estava presente porque a precisava desabafar sobre o chefe insuportável, não perdeu a chance. Pois é, mamãe. Eu, mesmo separada, ralo o dia inteiro. Não sei como é ter o luxo de ficar em casa o dia todo, cuidando do lar. O tom de deboche no cuidando do lar era tão espesso que poderia ser cortado com uma faca. Eu apenas sorri, um sorriso que aprendi a aperfeiçoar ao longo dos anos, o sorriso Mona Lisa da resignação. É verdade, Ricardo. Você é muito esforçado. Ainda bem que Lucas e Gabriela têm um pai como você. Gabriela, nossa caçula de 10 anos, olhava de um para o outro, confusa com a tensão que sempre pairava no ar quando a família do pai se reunia. O que eles não sabiam, o que ninguém naquela casa sabia, era que o orçamento para o aparelho de Lucas já estava separado há meses. Assim como o dinheiro para o IPVA do carro de Ricardo, a mensalidade da escola particular das crianças, as contas de luz, água, condomínio, internet, o supermercado farto, as roupas de marca que eles tanto gostavam de ostentar e até mesmo a mesada generosa de Cláudia, que vivia pedindo empréstimos a Ricardo, que, por sua vez, os tirava da nossa conta conjunta, uma conta que ele achava que era abastecida unicamente por seu salário de gerente comercial mediano. Meu segredo? Eu era tradutora freelancer de documentos técnicos e livros para editoras estrangeiras. Comecei por acaso, pouco depois que Lucas nasceu e eu optei por deixar meu emprego formal para cuidar dele, uma opção fortemente sugerida por Ricardo e sua mãe, que achavam que o lugar de mãe é em casa. No início, eram pequenos trabalhos, que me rendiam um dinheirinho para meus caprichos, como Ricardo gostava de dizer. Mas com o tempo, minha reputação cresceu. Meus clientes se multiplicaram. Passei a receber em dólar e euro, e a desvalorização do real nos últimos anos transformou meu umbigo em uma fonte de renda substancial, muito maior que o salário de Ricardo. Eu gerenciava tudo de um notebook antigo, nas madrugadas silenciosas ou nas poucas horas em que a casa estava vazia. Tinha uma conta bancária separada, em meu nome de solteira, onde os pagamentos internacionais caíam. De lá, eu transferia os valores exatos para cobrir todas as despesas na conta conjunta, ou pagava os boletos diretamente, sempre com o cuidado de não deixar rastros que levantassem suspeitas. Era um malabarismo exaustivo, não só financeiro, mas emocional. Viver uma vida dupla dentro da minha própria casa. Ricardo nunca se preocupou em olhar os extratos bancários com atenção. Ele via o saldo positivo, as contas pagas, e assumia que seu salário milagrosamente cobria tudo. Se alguma vez questionou como o dinheiro o esticava tanto, nunca verbalizou. Era mais cômodo para ele acreditar na própria narrativa de grande provedor. E eu, por covardia, por comodismo inicial, ou talvez por um desejo tolo de manter uma paz superficial, deixei que a farsa se instalasse. O estopim para minha mudança não foi um único evento, mas o acúmulo de anos de menosprezo.
Foi a gota d'água de um copo que transbordava lentamente. A palavra inútil começou a ser dita com mais frequência, não apenas pela sogra ou cunhada, mas pelo próprio Ricardo, em momentos de irritação. Você não faz nada o dia inteiro e ainda reclama que está cansada? Ou pelo menos eu trabalho, trago dinheiro para casa, não sou um peso morto. Cada palavra era uma facada. Eu sorria por fora, mas por dentro, a Helena que sonhava e amava ia se esfarelando, dando lugar a uma estrategista fria, que apenas observava e coletava dados. Comecei a guardar cópias de todos os comprovantes de pagamento que fazia, extratos da minha conta secreta, e-mails de clientes. Preparei uma planilha detalhada, com gráficos coloridos, mostrando a origem de cada centavo que entrava e para onde ia. Era meu dossiê da verdade. A oportunidade para a grande revelação surgiu num domingo, durante o tradicional churrasco na área de lazer do nosso condomínio. Ricardo, embalado por algumas cervejas a mais, estava particularmente expansivo e, consequentemente, mais desagradável. Sabe, Helena, ele disse em voz alta, para que os amigos e vizinhos que convidamos pudessem ouvir, estou pensando seriamente em trocar de carro. Pegar aquela SUV que vimos na concessionária. Claro, vai apertar um pouco o orçamento, mas eu dou um jeito. Quem trabalha de verdade sempre dá um jeito, né? Ele piscou para um dos amigos, que riu, constrangido. Minha sogra Sônia, sempre pronta para jogar lenha na fogueira, emendou, isso mesmo, meu filho. Você merece. Trabalha tanto para dar conforto para essa família. Algumas pessoas deviam beijar o chão que você pisa. O olhar dela, mais uma vez, se fixou em mim. Foi ali, com o cheiro de carne assando e o som das risadas forçadas ao redor, que decidi que o show tinha que acabar. Respirei fundo, o coração batendo como um tambor de escola de samba. Ricardo, querido, comecei, a voz surpreendentemente calma. Acho uma ótima ideia trocar de carro. Mas, talvez, antes de você eu dar um jeito, devêssemos analisar umas coisinhas. Para não apertar tanto seu orçamento, sabe? Ele me olhou com surpresa e um toque de irritação. Analisar o quê, Helena? Você entende de finanças agora, por acaso? Desde quando a dona de casa virou economista? A risadinha da minha cunhada Cláudia ecoou. Não sou economista, Ricardo. Sou apenas alguém que sabe ler números. Levantei-me. Com licença a todos, eu já volto. Tenho algo interessante para mostrar. Fui até nosso apartamento e voltei com meu notebook e uma pasta grossa. A atmosfera de festa tinha se dissipado um pouco, substituída por uma curiosidade apreensiva. Conectei o notebook a uma pequena caixa de som que tínhamos ali e abri a planilha no telão improvisado que Ricardo às vezes usava para mostrar jogos de futebol. Bom, já que o assunto é dinheiro e quem dá um jeito, comecei, a voz firme, projetada. Gostaria de compartilhar com vocês, especialmente com meu amado marido e sua família, um panorama das nossas finanças nos últimos 5 anos. O primeiro gráfico mostrava 2 colunas lado a lado, mês a mês, renda Ricardo e a renda Helena. A coluna de Ricardo era consistentemente menor, por vezes 1/3 da minha. Um silêncio chocado se instalou. Ricardo ficou pálido. Sônia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Como podem ver, continuei, apontando com um laser pointer que eu havia comprado especialmente para a ocasião, a dona de casa inútil aqui tem uma renda um pouquinho maior. Essa renda, Ricardo, vem do meu trabalho como tradutora para clientes internacionais, algo que faço há quase 15 anos, nas horas em que você e as crianças dormem, ou quando estou sem fazer nada. Passei para a próxima aba da planilha, despesas pagas, origem do recurso. Era uma lista detalhada, aluguel, antes de comprarmos o apartamento, prestação do apartamento, condomínio, IPTU, luz, água, gás, internet, TV a cabo, supermercado, feira, açougue, mensalidades escolares, material escolar, uniformes, cursos extras das crianças, plano de saúde da família, que Ricardo achava que era um benefício dele e da empresa, mas que eu complementava para um plano superior, IPVA dos 2 carros, seguro dos carros, gasolina, manutenção, roupas, calçados, lazer, viagens de férias, aquelas que Ricardo dizia que eram um presente dele para a família, e até mesmo os empréstimos para Cláudia e os presentes caros para Sônia. Ao lado de cada despesa, a fonte do pagamento, 90% vinham da conta Helena.
Então, Ricardo, eu disse, virando-me para encará-lo. Seus olhos estavam arregalados, a cor sumindo de seu rosto. Quando você diz que sente o peso do mundo nas suas costas, de qual mundo exatamente você está falando? Porque o mundo desta família aqui, gesticulei ao redor, tem sido majoritariamente financiado por mim. Abri a pasta e comecei a distribuir cópias impressas dos extratos da minha conta, dos comprovantes de pagamento dos boletos mais significativos, dos e-mails com as propostas de trabalho das editoras. O silêncio era pesado, palpável. Alguns amigos de Ricardo se entreolharam, desconfortáveis, e começaram a se despedir discretamente. Sônia foi a primeira a quebrar o silêncio, a voz esganiçada. Isso é alguma brincadeira? Alguma armação sua para desmoralizar meu filho? Armação, Sônia? Sorri, um sorriso sem nenhuma alegria. Os números estão aí. Os documentos também. Ou a senhora acha que o gerente do banco também faz parte da minha armação? Cláudia olhava para os papéis com uma expressão de incredulidade. Mas, o dinheiro que o Ricardo me emprestava, era seu? Em parte, sim, Cláudia. Indiretamente, sim. Saía de um caixa que eu abastecia. Ricardo finalmente encontrou a voz, ou um arremedo dela. Helena, por quê? Por que você nunca disse nada? Havia uma mistura de vergonha, raiva e, talvez, um pingo de medo em seu tom. E adiantaria, Ricardo? Quando foi a última vez que você realmente me ouviu? Quando foi a última vez que minha opinião teve algum valor nesta casa, além de qual marca de sabão em pó comprar? Eu tentei, no começo. Tentei falar sobre finanças, sobre a necessidade de economizarmos, sobre meus projetos. Mas você sempre me cortava, dizia que eu não entendia nada, que o assunto de homem não era da minha conta. Então, eu parei de tentar. E comecei a fazer. Respirei fundo novamente. A parte mais difícil ainda estava por vir. Vocês me chamaram de inútil. De peso morto. De acomodada. Por anos, engoli esses insultos em silêncio, enquanto trabalhava nas sombras para que nada faltasse a esta família. Para que meus filhos tivessem o melhor. Para que você, Ricardo, pudesse manter sua pose de grande provedor. Olhei diretamente para ele, depois para Sônia e Cláudia. Eu cansei. Cansei de ser o caixa eletrônico secreto e o saco de pancadas emocional de vocês. Então, a partir de hoje, as coisas vão mudar. Drasticamente. Fiz uma pausa dramática. O sol da tarde começava a baixar, tingindo o céu de laranja e roxo, um cenário quase belo demais para a demolição que eu estava promovendo. Primeiro, Ricardo, sua SUV nova terá que esperar. Aliás, sugiro que você comece a olhar seriamente para o seu próprio salário e veja como ele pode cobrir suas despesas pessoais e, quem sabe, uma parte das despesas da casa. Porque a minha contribuição, a partir de agora, será proporcional à minha presença e voz nas decisões. E, honestamente, no momento, não estou me sentindo muito inclinada a contribuir com nada além do estritamente essencial para os meus filhos. Segundo, Sônia, suas visitas prolongadas terão que ser repensadas. Minha casa, meu espaço. E, sinceramente, sua presença constante aqui tem sido mais um fardo do que uma ajuda. Se quiser visitar seus netos, serão bem-vindas visitas curtas e agendadas. E os presentes caros que você tanto gosta de receber do seu filho provedor? Sugiro que agradeça diretamente a ele, e espere que ele possa bancá-los daqui para frente. Terceiro, Cláudia, os empréstimos ou acabaram. Se você precisa de dinheiro, sugiro que converse com seu irmão e veja o que o orçamento dele permite. Ou, quem sabe, corte algumas despesas supérfluas. A vida adulta é assim mesmo. A expressão no rosto deles era uma mistura indescritível de choque, humilhação e raiva contida. Ricardo parecia ter encolhido uns 10 centímetros. E o mais importante, continuei, minha voz agora carregada de uma emoção que eu não conseguia mais disfarçar, uma mistura de dor e libertação. Eu exijo respeito. Exijo ser tratada como a pessoa que sou, uma mulher inteligente, capaz, trabalhadora e, sim, a principal provedora desta família por muito tempo. Não sou um objeto de decoração, nem uma empregada não remunerada, nem uma idiota que vocês podem menosprezar à vontade.
A partir de agora, todas as decisões financeiras importantes serão tomadas em conjunto. Todas as contas estarão abertas, claras, para quem quiser ver. E se eu sentir, por um segundo que seja, que estou sendo desrespeitada, diminuída ou tratada como inútil novamente, as consequências serão ainda mais sérias. Eu não disse a palavra divórcio, mas ela pairava no ar, pesada e ameaçadora. E só para deixar claro, acrescentei, como um golpe de misericórdia. Aquele seu carro esportivo que você tanto se orgulha, Ricardo, e que vive na oficina? Fui eu quem pagou o último grande concerto, lembra? Com o dinheiro de um adiantamento de um livro que traduzi sobre engenharia aeroespacial. Enquanto você dizia que eu não entendia nem de trocar um pneu. O silêncio que se seguiu foi o mais eloquente que já presenciei. Os poucos vizinhos que ainda restavam se retiraram apressadamente, murmurando desculpas. Restamos apenas nós quatro, eu, de pé, sentindo um misto de exaustão e um poder recém-descoberto, e Ricardo, sentado, cabeça baixa, parecendo um balão furado, e Sônia, com o rosto vermelho de fúria e vergonha, e Cláudia, que pela primeira vez na vida parecia sem palavras. Eu não sei o que dizer, Helena. Ricardo gaguejou, finalmente. Eu fui um idiota. Um cego. Sim, Ricardo. Você foi. Todos vocês foram. Minha voz era fria, desprovida da antiga subserviência. Agora, vocês têm duas opções, ou aprendem a viver com a Helena real, a que paga as contas e exige respeito, ou aprendem a viver sem ela. E, acreditem, eu me viro muito bem sozinha. Recolhi meu notebook e minha pasta. O churrasco acabou. Pelo menos, para mim. Nos dias e semanas que se seguiram, a casa pareceu um campo minado. Ricardo tentou se aproximar, com pedidos de desculpas desajeitados, promessas de mudança. Sônia e Cláudia sumiram, limitando o contato ao estritamente necessário com as crianças. Pela primeira vez, vi Ricardo se preocupar de verdade com as contas, olhando extratos, fazendo contas em guardanapos. Algumas contas, aquelas que eu deliberadamente deixei de pagar para que ele sentisse o impacto, atrasaram. A TV a cabo foi cortada por alguns dias. A fatura do cartão de crédito dele veio assustadoramente alta, já que eu não a cobri mais com meu dinheiro mágico. Ele teve que vender o carro esportivo para quitar dívidas e começou a usar o carro mais antigo, que era meu, mas que eu raramente usava. Começou a cozinhar, desajeitadamente, nos dias em que eu me trancava no escritório para trabalhar ostensivamente, deixando claro que estava ocupada trazendo o pão para casa. Não foi fácil. Houve discussões, lágrimas, dele, principalmente, e uma tensão constante. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Um respeito relutante começou a surgir nos olhos de Ricardo. Ele passou a me perguntar sobre meu trabalho, a se interessar pelas minhas opiniões. Começou a assumir mais responsabilidades com as crianças e com a casa, não por obrigação imposta, mas por uma necessidade recém-descoberta de parceria. Eu não o perdoei da noite para o dia. A confiança, uma vez quebrada tão profundamente, leva tempo para ser reconstruída, se é que um dia o será por completo. Mas eu dei a ele, e a mim, uma chance de reescrever nossa história, sob novos termos. Termos onde a inútil era uma palavra banida do nosso vocabulário, e a parceria se tornava o objetivo. Hoje, alguns anos depois, ainda estamos juntos. Nossa relação é diferente, mais real, embora com cicatrizes visíveis. As finanças são transparentes. As decisões, conjuntas. Minha sogra e cunhada mantêm uma distância educada, e os almoços de domingo se tornaram eventos raros e muito mais civilizados. Eu continuo trabalhando, agora com o escritório em casa devidamente montado, e meu nome consta em todas as decisões importantes. Não sou mais a provedora secreta, mas uma sócia declarada na vida que construímos. Aprendi que o silêncio pode ser uma arma poderosa, mas a verdade, dita na hora certa, com a força de anos de dor represada, é libertadora. A ironia final. Ricardo, depois do choque inicial e de um período de profunda crise existencial, redescobriu uma antiga paixão por marcenaria. Começou fazendo pequenos móveis para casa, depois para amigos. Hoje, tem uma pequena oficina nos fundos e vende suas peças online. Não ganha rios de dinheiro, mas há um brilho em seus olhos que eu não via há anos.
Talvez, ao ser confrontado com sua própria irrelevância fabricada, ele tenha encontrado um propósito real. Eu não sei se essa é uma história com final feliz no sentido tradicional. Mas é uma história de justiça emocional. De uma mulher que encontrou sua voz e sua força nos escombros de um casamento construído sobre mentiras e desprezo. E que, ao mostrar quem realmente pagava as contas, não só salvou a si mesma, mas, paradoxalmente, deu a todos uma chance de recomeçar de forma mais honesta. Eu parei de pagar as contas deles no sentido figurado, as contas da dependência emocional, da arrogância, da exploração. E, ao fazer isso, comecei, finalmente, a investir na minha própria felicidade. E essa, meus amigos, é uma conta que vale cada centavo. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.